You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My. Can't touch this. Esse aqui é o Museu Arqueológico da Tessalônica. Ele contém obras desde a pré-história da Grécia até a época de ouro da Macedônia. Vamos lá conhecer? Até mesmo uma era anterior ao surgimento dos humanos modernos está presente no museu, que exibe, por exemplo, o molde do crânio do Auranopithecus macedoniensis. Eu não entendi o que ele falou. Um primata específico da região. Diversos achados marcam a transição para a Idade do Bronze, além de ajudarem a recriar a vida na Macedônia e mostrar como o povo vivia nos assentamentos, quais atividades realizavam para sobreviver e até mesmo como morriam. Apesar de o período entre 1100 e 700 a.C. ser considerado uma idade das trevas, importantes mudanças impactaram a vida econômica e social dos assentamentos. As trocas comerciais com a região central da Grécia, com o sul do país e com a Ásia Menor se intensificam. Novas mudanças também são evidentes no tratamento dos mortos, que passam a ser enterrados em cemitérios organizados e claramente delineados, enquanto objetos como vasos e joias são enterrados com o falecido. Durante a Idade do Ferro, a Macedônia é incorporada em uma ampla rede de intercâmbio, onde pessoas, bens e know-how tecnológico circulam amplamente ao lado de valores e ideias. A vida na região desde a criação do Reino Independente da Macedônia até o final da Era Imperial Romana é mostrada aqui. Os artefatos em exibição vêm de escavações conduzidas em diferentes áreas da Macedônia e cobrem um quadro cronológico de 1100 anos. Obras de excepcional valor artístico são testemunhos vivos da história e da cultura das antigas cidades da Macedônia Central. Os artefatos expostos nessa parte do museu nos ajudam a imaginar como era a organização política, social, cultural e econômica ao longo desses anos. Gente, olha só que peça moderna. Os gregos tinham walkie-talkie, olha que modernos. As evidências arqueológicas da cidade também são mostradas aqui. Marcada profundamente desde sua fundação em 315 a.C., com o legado de Alexandre o Grande, a cidade foi durante o Império Romano um importante centro da província da Macedônia. Na minha opinião, essa é a parte mais linda do museu. A qualidade artística e tecnológica dos artefatos é impressionante, com muito ouro e técnicas como filigrana e granulação em sua fabricação. Olhem essa coroa! Em exibição também estão artefatos que acompanhavam os mortos em sua jornada para a vida após a morte. Entre eles estão armas, vasos do simpósio feitos de prata ou bronze e joias de alta qualidade. Essa parte da exposição recria a vida na cidade e os ritos funerários da região com sarcófagos e altares dos cemitérios, além de uma rica casa da era imperial romana. Materiais de construção modernos foram usados para a representação, mas os pisos de mosaico são genuínos. Embora influenciada por Roma, a casa carrega a tradição da opulenta habitação helenística. As paredes e o chão eram decorados com pinturas e mosaicos que até hoje impressionam. Todas as obras e artefatos expostos no museu são incríveis, mas alguns se destacam, como as portas de entrada para um túmulo escavado em Aia Paraskevi. Esse lindo busto de Atena, reparem no detalhe de seu elmo com a medusa. Essa figura de Harpócrates, representação grega de Horus, deus da mitologia egípcia. Detalhes de um tecido dourado ricamente trabalhado do período romano. O esqueleto de uma jovem com material genético, como as tranças de seu cabelo, ainda preservado. O túmulo de uma outra jovem e seu filho recém-nascido, escavado no cemitério da antiga Enéia. Suas paredes ricamente decoradas remetem a aspectos da vida da falecida. E as coroas da exibição, que formam a maior coleção do gênero no mundo, sem falar das lindas joias por todo o museu. E se você estiver de malas prontas para Tessalônica e quiser visitar o museu, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou... You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.